Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. Quero te convidar para abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, e hoje nós vamos considerar uma adoração impactante. A palavra de Deus diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Nós vamos continuar a leitura, mas eu quero fazer aqui um parênteses para falar de mesa. Nós, ocidentais, quando ouvimos falar de mesa, nós imaginamos um móvel que tem cadeiras em volta e tal. No Novo Testamento, a época de Jesus aqui, quando se dizia reclinou-se à mesa, o que eles chamavam de mesa era uma esteira colocada no chão como um tapete, onde as pessoas deitavam-se com a cabeça voltada para o centro da esteira e ali, então, no centro, era servida a comida. De modo que as pessoas deitavam-se com a cabeça em direção ao centro, mas seus pés ficavam para o lado de fora. Isso possibilitou o que nós vamos ler agora na sequência. Versículo 37 diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Atrás e aos pés. Veja, Jesus deitado, com a cabeça voltada para o centro da esteira e os pés para o lado de fora. Então ela ficou atrás e aos pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Só para te contextualizar, um denário pagava um trabalhador por um dia de serviço. 500 denários dava quase 2 anos de serviço e 50 denários, quase 2 meses de serviço. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Quem é esse que até perdoa pecados? Ah, se ele soubesse. É o próprio Deus, feito homem. Jesus é nada mais, nada menos do que isso. A Bíblia diz que o Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós.
Ele se tornou um ser humano como nós. Era ele que estava ali, o próprio Deus. Por isso ele podia perdoar pecados. E Jesus, como um ser humano, ele se relacionava com quem estivesse aberto ao relacionamento. Ele foi à casa de Zaqueu, que era um publicano. Agora ele estava reclinado à mesa na casa de um fariseu, que era um fanático pela lei de Deus. Ele comia com publicanos e pecadores, mas também comia com fariseus. Uma pecadora vem adorá-lo e ele recebe a adoração dela. O fariseu fez questão de destacar que aquela mulher era uma pecadora. Esta pecadora talvez fosse uma prostituta, conhecida na cidade. Muitos dos convidados que estavam ali presentes no jantar talvez fossem até clientes dela. E é engraçado que a pessoa às vezes vai com uma prostituta e ele vê a prostituta como prostituta, mas não percebe que quando se deita com uma prostituta, o homem também está prostituindo igualmente a ela. Mas eles viam aquela mulher como uma pecadora, como pior do que os outros. Jesus estava ali e esta era a oportunidade que aquela mulher viu de poder adorá-lo, de poder se render a ele, de buscar a Jesus esperança para a sua vida. Ela vai pronta para adorar, ela vai quebrantada, ela é perdoada e sai em paz dali. Essa mulher fez ali uma adoração que nós chamamos de impactante. Todos ali perceberam a presença dela e a maneira como ela se aproximou de Jesus sem constrangimento algum. A adoração impactante dessa mulher, ela foi feita com alguns detalhes. Foi feita com perfume. O versículo 37, onde nós iniciamos a leitura, diz assim: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Aqui Lucas não nos diz que tipo de perfume era. Mas passagens paralelas nos evangelhos mostram uma situação muito parecida com essa, onde uma mulher derrama sobre Jesus um perfume de nardo puro. Provavelmente esse perfume também fosse de nardo, que era algo muito comum, muito valioso naquela época. E ela vem com esse perfume. Eu queria dar uma olhadinha rápida com você em alguns usos de perfume na Bíblia. Tem o perfume propriamente dito, que era esse, um frasco de alabastro com perfume. Tinha também perfumes usado como símbolo de ofertas. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18, ele diz: recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram, ou seja, as ofertas. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Paulo diz que aquelas ofertas que os filipenses tinham mandado tinham chegado à presença de Deus como um perfume agradável, um aroma suave, algo de cheiro bom. Você vai encontrar também perfume simbolizando as orações do povo de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, lemos: cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, a oração do povo de Deus. As orações do povo de Deus chegam na presença de Deus como um cheiro agradável, como coisa perfumada, cheirosa. Então, perfume também é usado na Bíblia como símbolo de oração. O óleo usado na unção também era um tipo de perfume. Êxodo capítulo 30, versículo 23 a 25, nós lemos as seguintes orientações: junte mirra líquida, canela, cana aromática, cássia, azeite de oliva, faça com eles o óleo sagrado para as unções. Uma mistura de aromas, obra de perfumista.
Este será o óleo sagrado para as unções. Então o perfume tinha esses tipos de uso na Bíblia. E essa mulher vem adorar a Jesus trazendo um perfume para apresentar a Jesus Cristo. Vamos comparecer diante de Jesus trazendo o perfume precioso da nossa própria vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A consagração da nossa vida a Deus é um tipo de adoração. E então, eu estou desafiando você aqui, venha adorar a Jesus, consagrando a sua própria vida, que você vai chegar diante dele como uma oferta de aroma suave. Deus se alegra quando pessoas dizem: eis aqui a minha vida, conta comigo, pode me enviar para fazer o que o Senhor quiser. Foi assim que Isaías reagiu à visão que encontramos ali no livro dele, livro do profeta Isaías, capítulo 6, onde ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Apresente-se a Deus, trazendo a sua vida como uma oferta. Você pode trazer também as suas próprias ofertas, dízimos, ofertas. A adoração se faz com o coração e com o bolso também, trazendo as suas orações. As orações do povo de Deus são o seu contentamento. É algo que chega diante dele como um aroma agradável, um aroma suave. E através de uma vida cheia do poder do Espírito Santo, representado aqui pelo óleo das unções. Então vem com a vida cheia de Deus adorar. Deus gosta de adoração de quem se apresenta a Ele cheio do Espírito Santo. É assim que devemos comparecer para adorar o nosso Deus. A adoração impactante desta mulher foi feita também com submissão e humildade. O versículo 37 diz: uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Lembrando o que eu já expliquei aqui no início, que a mesa era um tapete, uma esteira colocada no chão e que as pessoas deitavam-se com a cabeça voltada para o centro, onde estava servida a comida, e os pés ficavam então para o lado de fora. Isso possibilitou aquela mulher chegar atrás de Jesus, aos seus pés, e ali ficar prestando a sua adoração a Jesus. Agora, a imagem que isso traz à nossa mente é de um ensino de aprendizado e de seguir. Estar aos pés significa estar aprendendo com um mestre. Quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Marta estava ansiosa, fazendo de tudo para recepcionar Jesus, e Maria estava ali reclinada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Jesus elogiou a atitude da Maria, que estava ali como uma aprendiz, aproveitando a oportunidade de receber o que ele tinha para dar. Nós vemos também que Paulo usa essa figura de estar aos pés como a figura de ser um discípulo. Colocar-se aos pés, Atos capítulo 22, versículo 3, nós lemos: sou judeu, criado nesta cidade aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre judeu. Paulo diz que foi criado aos pés dele, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo então diz: eu fui discípulo de um mestre, eu estava aos pés desse mestre, aprendendo com ele. Estar aos pés, então, equivale a ser discípulo. E aquela mulher estava ali pronta para aprender com Jesus. Estar atrás de Jesus significa segui-lo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, nós lemos: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você segue alguém quando vai atrás dessa pessoa. E Jesus, então,
estava ali deitado e aquela mulher atrás dele, indicando a disposição de segui-lo. A obediência é uma maneira muito eficaz, muito convincente de demonstrar amor pelo Senhor Jesus. Ele mesmo afirmou no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e versículo 23, vou ler partes desse versículo e diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Versículo 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Nós podemos ficar dizendo a Jesus que nós o amamos, que somos apaixonados por ele, que o nosso coração é todo dele e não convencê-lo de que o que nós estamos dizendo é verdade. Mas quando nós nos submetemos ao seu ensino, obedecemos a sua palavra, ele diz: assim eu acredito. Claramente eu vejo que você que me obedece está fazendo para me agradar. Isso é uma prova de amor. E essa mulher estava ali numa situação de obediência aos pés e atrás de Jesus. Mas ela também apresentou uma adoração impactante, fazendo com todo o coração e alma, com entendimento e com força. Ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Houve dedicação. Permita que as suas emoções se manifestem na sua adoração. Você não precisa adorar engessado, duro, rígido, com medo de dar-se completamente à adoração a Deus. Expresse o seu amor por Jesus de maneira prática, de maneira espontânea, com todo o coração. Jesus quer que você se apresente a Ele em uma adoração impactante, aproximando-se dele com perfume, aproximando-se dele com submissão e com humildade e com todo o coração, alma, entendimento e força. Dê liberdade ao seu coração na adoração. Dedique-se a dar a Deus aquilo que ele de fato merece. Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa dedicação. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele não precisa de formalismo, mas de devoção sincera. A minha oração por você é que de hoje em diante você seja um adorador extravagante, impactante, alguém que se dá completamente a Deus quando começa a adorá-lo. Crie a prática da adoração no secreto. Jesus valorizou muito isso, porque lá no secreto, quando você está sozinho com Jesus, no quarto, você não vai ficar preocupado com a opinião dos outros. Quando você está ali no secreto, você vai rasgar o seu coração, você vai dizer as verdades que tem para dizer para Deus, sem se preocupar com o que os outros vão pensar a seu respeito. Então, esse momento que você tira a sós com Deus, te prepara para quando você vai fazer uma adoração em público na presença de Deus. Que você seja um adorador que agrada o coração de Jesus. Que a sua adoração seja algo intenso, algo contagiante, algo que envolva as outras pessoas à sua volta. Que o Senhor receba de você a adoração que ele merece. Entregue-se completamente a um relacionamento com Jesus e ame Jesus de todo o seu coração. Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu quero ser um adorador que impacte os outros com a maneira como eu te adoro. E quero também que os meus ouvintes agora sejam transformados em adoradores que vão impactar as pessoas à sua volta, o seu convívio. Dá-nos, Senhor Deus, um coração completamente rendido na tua presença e dá-nos a liberdade de te adorar com todo o nosso coração. Nós queremos te honrar como o Senhor merece. Em teu nome que eu oro. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se ele te abençoou.
Deixe aí o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E se quiser também somar a nós no projeto que Deus nos deu de evangelizar o mundo, quiser dar-nos uma oferta, a conta da nossa igreja vai aparecer a seguir aí na descrição do vídeo, você poderá fazê-lo. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.